Olá, bem-vindo a esse primeiro vídeo de uma sequência de vídeos, alguns tutoriais, algumas dicas que eu vou fazer para auxiliar quem está começando no projeto, de circuitos lógicos, sistemas digitais, utilizando Quartz Prime. Então, esse é o primeiro vídeo, eu vou dar algumas dicas dos principais arquivos que você precisa baixar para fazer a instalação do seu computador. É, vou falar um pouquinho da questão da hierarquia de projeto. A hierarquia de projeto, a construção, como você, as melhores, não as melhores assim, as maneiras mais úteis para você poder estruturar seu projeto de um projeto de circuito lógico, né, um projeto de sistemas digitais, utilizando o Quartz Prime. Depois eu vou dar algumas dicas de como desenvolver partes do seu projeto, fazer o encapsulamento desses circuitos e depois compor tudo isso daí no projeto principal. Tá? Na segunda parte, nos próximos vídeos, vou dar algumas dicas de como fazer simulação utilizando o simulador embutido do próprio Quartz. Tá? No segundo momento, a gente vai mostrar como fazer a simulação desse mesmo circuito, utilizando o Model Sim, que é um simulador à parte ao Quartz, mas que ele é disponibilizado junto com o software. Vou comentar um pouquinho alguns erros que normalmente, os principais erros que eu tenho encontrado na utilização do Quartz dentro do Ubuntu. Tá? Então tudo que eu vou fazer aqui eu vou utilizar o Ubuntu 20.04 atualizado, 64 bits atualizado com todas as atualizações possíveis. Provavelmente uma outra, talvez quando você for rodar a sua instalação no Ubuntu limpo, né, recém-instalado, ou dependendo do que você já tem instalado no seu computador, então um ou outro problema que eu encontrei aqui talvez você não encontre. Tá? Obviamente que se você estiver fazendo isso no Windows, eventuais erros talvez possam ser diferentes, mas a estrutura do projeto, a hierarquia, a execução do projeto é a mesma. Tá? Versões mais antigas, você muito provavelmente vai ser válido em versões mais antigas do Quartz, tá? A partir da 14, 15 provavelmente, mais antiga que isso vai ter alguma variação. Se você ainda utiliza a versão 9.1 SP2, que eu julgo particularmente, acho que uma das melhores aí, o simulador embutido ele é mais completo, tá? Ele permite algumas funcionalidades a mais do que o simulador embutido da versão 20.1, que é a que eu vou utilizar aqui. Tá? Mas mesmo sendo um pouquinho mais limitado, vamos dizer assim, ele resolve o problema. Então, circuitos mais básicos, sistemas mais básicos, normalmente que você utiliza em projetos de disciplina, então você consegue resolver com o simulador embutido. Tá? Se você precisa de restrições temporais um pouco mais rígidas, se você precisa de simulações, alguns detalhes mais específicos, então é mais interessante você seguir para o Model Sim. Tá? Depois também, ao longo do desenvolvimento, eu vou trazer algumas dicas, algumas funcionalidades se você está fazendo desenvolvimento utilizando HDL, seja VHDL, seja Verilog, seja System Verilog. Tá? Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como fazer o download do software. Tá? Então o que você precisa fazer? Basicamente, você precisa vir aqui no site da Intel. Tá? Então você pode vir pode digitar aqui www.altera.com. Tá? Então o que acontece? Eu vou utilizar os FPGAs da antiga Altera, então são Ciclone. A Intel adquiriu a Altera há alguns anos, né? Então o nome Altera, a marca Altera vem sendo substituída. Então algumas documentações mais antigas você ainda vai encontrar o nome Altera, tá? Mas as documentações mais novas isso já tem sido substituído.
Então é costume, você digita aqui, entra no site www.altera.com, ele já cai na página principal aqui da Intel, tá? Ou senão você digita aqui Intel FPGAs and Programmable Devices, tá? Onde que você vai buscar? Você vai buscar aqui em Intel Quartz Prime Design Software, tudo bem? Tem uma documentação, tem um overview, algumas coisas, a documentação de suporte, tá? Tem uma atualização, normalmente, em média, por volta de 2 atualizações ao ano, tá? A gente vai utilizar a versão grátis, né, Web Edition. Então, a Web Edition ela é uma versão anterior, tá? É bastante similar ao que acontece ali no mundo do Red Hat, por exemplo, do OpenSUSE, tá? Então, a versão mais atualizada ela é paga, mas seja projeto, normalmente a versão Web Edition supre bem as necessidades, tá? Tem algumas limitações, então é interessante dar uma olhada na documentação. Então você vem, ele dá um what's new aqui, o que está novo na versão 20.1, tá? Normalmente ele traz suporte às versões famílias mais novas, né, de FPGAs e otimizações, né, principalmente otimizações e correções de bug, obviamente, e otimizações do processo de compilação, tá? Você precisa criar uma conta, então você vem aqui Intel Quartz Prime Lite Edition, tá? Download now, você vai baixar aqui. No caso, eu já estou logado na minha conta, então você faz uma conta aí no site, tá? Se você tiver um e-mail institucional de universidade e faculdade, então sugiro você utilizar. Normalmente tem alguns benefícios do ponto de vista de documentação, tá? E você escolhe, então se você estiver utilizando o Windows, você marca aqui, ele vai baixar o executável, tá? Ou você escolhe, no caso aqui vai ser o Linux, eu vou mostrar como usar o Linux. E teve uma pequena atualização do ano passado, então 20, 19, 18, refere-se ao ano que foi lançado, né? Ponto 1, ponto 2, ponto alguma coisa, refere-se à versão para aquele ano. Então no ano passado teve uma pequena atualização em relação a 20.1, tá? Você pode ver aqui, ó, 20.1, 19.1, não vai mostrar, mas se você faz o pop-up aqui e você vai ver que tem todas as versões disponíveis aí, tá? No caso aqui, a versão 9.1, por exemplo, que eu comentei anteriormente, então já foi completamente descontinuada, tá? Mas é bem boa. Bom, vamos lá, então deixa eu voltar aqui, é mais fácil. Eu vou indicar como fazer a versão 20.1, tá? Se você estiver instalando do zero, então você pode pegar a versão 20.1.1. Como é que você vai baixar? O que você precisa para baixar? Ou você baixa o arquivo total, né? Ele tem todos os componentes, tem todas as bibliotecas e todas as famílias, que é um arquivo de 6.4 GB, aí vai depender da velocidade da sua conexão. Ou você baixa individualmente, né? Se você for baixar individualmente, então sugiro você baixar esses dois arquivos, são obrigatórios, né? Que é o Quartz Prime, efetivamente, é o ambiente de desenvolvimento, o Model Sim, né? A versão Starter. Você vai precisar instalar umas bibliotecas 32 bits, então ele tem no manual aqui, isso depois a gente traz no próximo vídeo, tá? Mas você pode dar uma olhada na documentação. E você baixa o arquivo associado à família da sua placa de desenvolvimento, tá? No caso eu vou utilizar uma placa que ela é baseada no Cyclone 4, tá? Cyclone 4, Cyclone 10, Cyclone 5. Na verdade, tirando essa primeira família aqui, essas demais aqui são bastante comuns e relativamente bem acessíveis, tá? Você encontra por valor bem acessíveis aí. Então, se você procurar, por exemplo, no AliExpress, você vai achar a placa por volta de 200 a 300 reais aí, Mercado Livre, tá? Você acha também placas baseadas em família Cyclone 10 e 4, tá? Ou Max, tudo bem?
No caso eu já baixei aqui o arquivo completo, tá? E então depois que você baixou, a gente vai para instalação, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então é esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo de 6.8 GB aí. Você vai descompactar, tá? Deixa eu tirar o navegador a gente não vai precisar mais. Então você descompacta isso daqui. Isso vai depender efetivamente do seu computador, mas ele vai baixar aqui, ele vai descompactar todos os componentes. Então aqueles componentes que você pode baixar individualmente vai estar tudo aqui, e ele vai ter um script de instalação. Você não precisa rodar como sudo, tá? Você pode rodar como seu usuário mesmo. Então, obviamente, se você tiver dividindo na máquina com mais alguém, com mais algum usuário que faça uso disso, você não quer dividir o perfil, então é interessante rodar como sudo e que ele fique disponível para todos os usuários, tá? Senão você roda local. Tudo bem? Então a gente vem aqui em... Deixa eu liberar aqui o terminal. Então a gente vem aqui em Downloads. Nós vamos entrar na pasta quartos. Tá? E a gente vai rodar o setup. Tudo bem? Bom, depois que você inicializou, ele abre uma telinha, né? Mostra o programa e tal. Ele dá uma descrição para que serve, indica onde você consegue baixar a documentação, tá? E aqui agora a gente vem para o processo de instalação. Tem os termos, então é interessante você dar uma lida, né? Se você está de acordo ou não, tá? O diretório de instalação, tudo bem, isso você instala onde você quiser. Eu gosto de instalar no home, tá? Vou colocar aqui só para diferenciar que eu já tenho instalado no meu computador, tudo bem? E aqui você seleciona efetivamente o que você quer que esteja instalado, tá? Então o Quartz Prime, se você quiser a documentação, o help mesmo, você deixa marcado ou não, tá? Depende como você gosta de trabalhar com isso. A família, então como eu comentei anteriormente, você indica as famílias que você quer que seja instalado, né? Como a versão grátis Web Edition, então você não vai ter suporte a Stratix, por exemplo. Para suporte a Stratix você tem que entrar em contato com suporte, né, efetivamente da Intel, e verificação de licença, tá? Como eu vou utilizar apenas o ciclo M4, então eu vou desmarcar todos, tá? Não vou precisar de todos. Então, e deixo o Model Sim, como eu comentei anteriormente, tá? A versão free. A versão completa você precisa de uma licença, então você tem que entrar com o suporte, tem que entrar em contato com o suporte da Intel. Bom, no caso ele vai ocupar por volta de 15 GB, tudo bem? Eu não vou rodar a instalação, então a instalação vai rodar, vai demorar um pouquinho, vai depender do seu computador, então eu vou inicializar aqui e eu já volto assim que terminar. Tá fechando a instalação aqui, então ele já acabou de instalar o help, tá? Ele instalou a família da FPGA selecionada. Como é uma família só, isso é bem rápido. Agora ele está instalando um Model Sim. E ele vai fechar. Bom, ele termina a instalação aqui, tá? Então você escolhe se você quer ou não criar um Atari para o seu desktop, tá? E
Agora a gente vai inicializar o software propriamente dito. Vou fazer por linha de comando. Tá? Acho que é mais fácil. Bom, então o diretório é um pouquinho diferente daquele que eu tinha mostrado na instalação, foi só um exemplo, tá? No meu caso, o meu software de trabalho está aqui no 20.1, em relação ao que eu tinha mostrado, eu coloquei 20.1p só para diferenciar, tá? Então ele vai executar, eu vou executar a partir de linha de comando, eu prefiro. Deixa eu colocar minha evidência aqui. Vamos tirar o terminal e esse carinha. Então tá aqui, tá? Essa é a carinha do nosso software. Deixa eu maximizar aqui. Joia. Então, a tela inicial, tá? Você pode desabilitar isso daqui ou não. Então, ele dá alguns ícones. Ele tenta aí, conectar a internet para ver se tem atualização. Você pode habilitar isso ou desabilitar. E essa janela aqui é uma janela catálogo de IP. Então, existem algumas funcionalidades, existem algumas IPs que você consegue agregar ao seu projeto. Isso a gente pode trabalhar isso no próximo vídeo. Tá? Por exemplo, controlador de memória. Então você tem uma memória dentro da sua placa, você precisa fazer um controlador para isso, já tem uma IP para isso, tá? Tem algumas funções de DSP aqui, então tem filtro, tem algumas unidades de ponto flutuante, tem algumas coisas associadas ao programa universitário, então por isso que é interessante você fazer o cadastro utilizando o seu e-mail institucional, tá? Mas se você não tiver, não tem problema, basta fazer o cadastro, entrar em contato com o suporte, eles são bem atenciosos. Então tem alguns controladores, controlador USB, controlador de memória SRAM, tá? Acelerômetro, coisas de comunicação, RS-232, tá? Infravermelho, tem um dispositivo de infravermelho na placa que a gente vai mostrar aqui, tá? Codec de áudio, então o display, o caractere 16:2 também já está instalado na nossa placa, tá? Mas se você não tiver instalado, você consegue montar isso daí facilmente no circuito externo, tá? Então tem algumas outras coisas aí, filtro FIR, gerador sinal, transformadas, FFT, tá? Então eu vou fechar isso daqui agora nesse primeiro momento, que a gente não vai utilizar isso. Então como é que vai funcionar? A ideia, a estrutura de projeto que eu quero mostrar para vocês é essa daqui. Deixa eu passar aqui. Eu fiz um rascunho, só para ter uma ideia, mas em linhas gerais, a organização do projeto do Quartz funciona dessa maneira. Então você tem um projeto principal, tá? Fazendo um análogo com o software, é como se você tivesse uma função principal. É esse projeto principal, é a partir dele que a gente vai gerar, que nós geramos o binário, tá? E é esse binário que vai ser gravado na placa. É esse binário que vai configurar o FPGA para que ele funcione, né, de modo funcione a partir do projeto que a gente está desenvolvendo, tá? Então o Quartz ele tem uma funcionalidade bastante interessante, de não fazendo paralelo com o software. Então você tem funções, tá? Então nós conseguimos desenvolver módulos. Então se eu tenho um projeto, um grande sistema digital grande, então eu consigo fazer isso modularizar isso daí, fazer partes com funcionalidades específicas. Então eu faço um projeto, eu simulo, verifico o funcionamento disso, crio um bloco associado. Então para cada bloco, tá, eu deixei exemplificado aqui. Então tem um circuito principal, ele tem
três módulos principais, né? Módulo A, módulo B, módulo C. Então o módulo A e o módulo C, eles são baseados em dois circuitos simples, e o módulo B ainda ele tem um submódulo, tá? Então como é que você faz isso? Ora, você pode separar e desenvolver o módulo que você acha mais fácil, mais simples de ser depurado. Por exemplo, eu vou começar com o módulo A. Então faço o projeto no módulo A, né? Faço a especificação dele, desenho o circuito, tá? Do ponto de vista de esquemático. Então a gente desenha o circuito, compilo, gero um bloco, faço a simulação, tá? Então esse circuito aqui ele vai estar pronto, esse bloco ele vai estar pronto para ser carregado no projeto inicial, no projeto principal. Faço a mesma coisa com o módulo C, e no caso do módulo B eu tenho um submódulo. Então faço o desenvolvimento de esquemático associado a esse submódulo, compilo, testo, simulo, verifico o funcionamento, crio um bloco, esse bloco eu carrego aqui no módulo B, né? Cada um desses módulos é um esquemático, então eu construo o esquemático, faço a compilação desse esquemático, faço a simulação, gero o bloco. Depois eu vou carregar tudo isso daqui no circuito principal, né? Vou compilar esse circuito principal, vou mapear os pinos de entrada e saída para os periféricos da minha placa, né? Preciso identificar fisicamente em qual pino do FPGA que estão conectadas essas entradas, quais pinos do FPGA que estão conectados às saídas, tá? Para poder gravar na placa. Tudo bem? Isso eu vou detalhando à medida que a gente for andando, tá? Então como é que eu vou fazer o projeto? Bom, então antes de começar a fazer a construção do projeto no Quartz efetivamente, eu vou detalhar o projeto. O projeto é um decodificador hexadecimal básico, bem simples. É um projeto bem simples do ponto de vista de circuitos combinacionais. Existe um módulo pronto, óbvio, se você procurar aí você vai achar o CI associado para isso, tá? Que faz essa funcionalidade, mas não é isso. Então a ideia é explorar o conceito de circuitos combinacionais, né? Fazer o desenvolvimento de circuitos combinacionais, sistemas digitais baseado em esquemático. Então nós vamos explorar o conceito de tabela verdade, mapa de Carnot, e a estruturação, a descrição do projeto, essa questão da modularização. Como é que eu vou explorar essa modularização? Então eu vou construir um circuito que controla o comportamento de cada segmento do meu decodificador. Depois eu vou juntar tudo isso daí, ter um circuito geral, né, que dado as entradas, a combinação das entradas, eu vou ter o comportamento na saída. Ou seja, eu tenho um padrão dos níveis lógicos nas minhas entradas, eu vou combinar isso daí e eu vou ter 7 saídas, uma saída para cada, que vai controlar o estado de cada segmento. Dependendo da minha combinação, se eu quero mostrar, por exemplo, o algarismo 1, se eu quero mostrar o algarismo 2, se eu quero mostrar a letra A letra E, tá? Ou o símbolo, no caso aqui é hexadecimal. Então são os 16 símbolos hexadecimais. Se eu quero mostrar qualquer um desses símbolos aqui, eu vou fazer uma combinação das 4 entradas, tá? E gerar um padrão na saída. Tudo bem? Então o primeiro passo é fazer a descrição na forma da tabela verdade do comportamento desse circuito, certo? Como eu comentei anteriormente, então a ideia é que nos próximos vídeos eu vou fazer algumas variações desse projeto, né? Explorar conceitos básicos de circuitos sequenciais. Então eu vou pegar um circuito sequencial, vou conectar a saída desse circuito sequencial, esse decodificador hexadecimal, né? Nós vamos analisar o comportamento disso daí do ponto de vista de simulação, e depois eu vou gravar na placa, vou mostrar para vocês qual é o comportamento disso, fazer um paralelo do que você está observando na simulação, né, no diagrama de tempo, e o que é esperado na saída, tá? Obviamente que existem algumas questões, então você fazer o desenvolvimento utilizando HDL, por exemplo, é bem mais simples, né? À medida que a complexidade do seu circuito vai aumentando, ou seja, à medida que a quantidade de portas lógicas vai aumentando, então começa a se tornar inviável você fazer o projeto do ponto de vista de captura esquemático, tá? Se você tem uma quantidade muito grande de entradas, por exemplo, então fica bastante complicado você fazer a descrição,
você fazer a otimização do circuito do ponto de vista de mapa de Carnot, né, que você vai ter 5, 6 variáveis, então a minimização disso daí torna-se bastante complexa. Aí tem algoritmos para isso, deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço o nome, mas McCluskey, tá? É um pouquinho difícil de falar, inclusive. E então, obviamente que a maneira como você vai fazer o desenvolvimento utilizando HDL é um pouco diferente, mas a ideia de modularização segue. Então, só adiantando um pouco, você pode descrever o HDL de maneira comportamental, então assim, qual que é o comportamento esperado do circuito, tá? Ou de maneira estrutural. Então, em ambos os casos, a estrutural você vai descrever efetivamente a estrutura do circuito, né? O que está conectado com o que, né? Então você consegue definir componentes dentro do seu HDL, pode fazer isso dentro do mesmo código ou em código separado e carregar, instanciar isso dentro do seu HDL. E do ponto de vista comportamental também, então você pode, você tem o comportamento esperado do circuito e você carrega, você descreve componentes, né, subcomponentes dentro do seu HDL, dentro do seu código ou em código separado, carrega isso daí e você faz a estruturação do seu circuito. Mas isso a gente vai ver com mais calma nos próximos vídeos. Bom, então como é que vai funcionar? O decodificador decimal é muito simples. Eu preciso identificar quais os segmentos eles têm que estar, quais os segmentos vão estar acesos, quais vão estar apagados, dependendo da combinação da minha entrada. Ou seja, dado um padrão da minha entrada, né, a palavra binária que eu vou inserir na entrada do meu circuito, essa palavra binária ela vai representar um símbolo a ser mostrado, a ser visualizado no display. Tá? Como vai acender, como vai apagar, isso vai depender do tipo de display que você está utilizando, se ele é ânodo comum ou se ele é cátodo comum. Tá? Então é interessante que você leia o datasheet do seu componente. Tudo bem? No caso, o display que a gente vai utilizar aqui, então ele apaga com nível lógico alto, tá? E ele acende com nível lógico baixo. Tudo bem? Então, se eu quiser mostrar aqui o dígito A, né, o símbolo A, desculpa, o símbolo 0 no meu display de 7 segmentos, então eu tenho que apagar o segmento G. Tá? Se eu quero apagar o segmento G, eu vou colocar nível lógico alto nesse segmento para essa combinação. Tudo bem? Então, a gente tem a tabela verdade. O caractere ou símbolo 0, né, ele vai estar representado pela palavra binária de 4 bits, sendo o A o mais significativo e o D menos significativo, 000. Tá? Então, quando eu entrar com essa palavra no meu decodificador hexadecimal, tudo bem, 000, o meu decodificador ele vai ter uma palavra, vai ter 7 saídas, vai acionar os 7 segmentos, né? E o segmento G, a saída associada ao segmento G, o G sendo mais significativo, tá? Ele tem que ser 1. Tá? Então, na hora que ele é 1, eu consigo aqui apagar o display. Apagar esse segmento aqui. Analogamente, se eu quiser mostrar o símbolo 1, então eu tenho que manter aceso apenas os segmentos B e C. Então, os segmentos B e C eles têm que estar em nível baixo. Tá? Então, ao caractere, ao símbolo 1, eu estou associando a palavra 0001. Tá? Então, o B e o C, ambos os segmentos eles têm que estar acesos. Então, eu vou jogar nível lógico baixo neles. Os demais, eu vou jogar nível alto. Tá? Então, a gente segue a construção. Então, eu vou mostrar o caractere 2 no display de 7 segmentos. Então, eu tenho que apagar o segmento F e C. Tá? Então, se a gente vier aqui na tabela verdade, o F e o C, eles vão mostrar, né, vão estar em nível alto. Tá? E os demais vão estar em nível baixo, indicando que eles têm que estar acesos. Tem que estar acesos, tá? Então, vou fazer isso para todos os 16 símbolos. Então, coloquei aqui caractere, né? Ou símbolo, poderia ser, de 0 a 7 e de 8 a F. Tá? Eu coloquei aqui um hexadecimal auxiliar
Isso daqui eu vou utilizar na simulação depois, vai facilitar a visualização da simulação. Tá? Então, só para comparar aqui, eu tenho os 4 bits menos significativos. Tá? Lembrando que um caractere, um símbolo hexadecimal, como está escrito aqui na entrada, nós vamos agrupar de 4 em 4 bits. Então, eu tenho os 4 bits menos significativos, representam o caractere 0 em hexadecimal. Tá? E os 3 bits mais significativos vai representar o caractere 4 em hexadecimal. Aqui, então, se eu quero mostrar o caractere 1 no display de 7 segmentos, eu vou entrar com essa palavra binária, tá? E a minha saída vai ter um hexadecimal equivalente a 79. Então eu tenho aqui, ó, os 4 menos significativos, 8, 4, 2 e 1, tá? 9 e 7 os mais significativos. E assim sucessivamente. Isso vai ficar mais claro depois, na próxima parte, quando nós formos analisar a simulação. Bom, então depois que você fez a descrição todo e qualquer circuito de sistemas digitais, né, circuitos lógicos, sistemas digitais, baseado em captura esquemático ou esquemático, né, diagrama de blocos discretos, componentes discretos, você vai fazer a descrição do seu comportamento a partir da tabela verdade. Tá? Então a tabela verdade é o passo mais importante do projeto do seu sistema. Se a tabela estiver mal, o seu projeto vai sair errado. Certo? Depois que você fez a descrição na forma tabela verdade, a gente vai construir um mapa de Carnot, ou seja, nós vamos obter os circuitos, as expressões lógicas booleanas que descrevem, que controlam o comportamento de cada um desses circuitos com base nas 4 entradas, A, B, C e D. Tá? Esqueci de comentar, o A nosso aqui é o mais significativo, o D é o menos significativo, tá? O G, de novo, é o mais significativo, o A é o menos significativo. Como é que você faz isso? Olha, você vai pegar aqui para a entrada A, B, C, D, tá? Tanto faz, poderia ser AB aqui em cima ou CD aqui embaixo. Tá? Só lembrando que o mapa de Carnot é construído da seguinte maneira. Então, colunas e linhas adjacentes diferem de apenas um bit. Tá? Isso vem lá da teoria de conjuntos. Existem alguns livros que falam disso, eu posso deixar indicado depois na descrição do vídeo ou no material. Tá? Mas isso não é importante agora. Basicamente você precisa tomar esse cuidado. Então, linhas e colunas divergirem ou serem diferentes de apenas um bit, tá? E você vai transferindo para cá. Então, por exemplo, a linha 0 aqui, 0, 0, 0, 0. Então, nesse ponto, para essa combinação das entradas, o segmento A recebe 0. Então, a gente vem aqui, o segmento A recebe 0. O segmento B recebe 0, o C recebe 0, o D recebe 0, o E recebe 0, o F recebe 0 e o G é o único que vai receber 1 porque ele tem que apagar. Tá? Então nós vamos fazer isso daí para todas as linhas, nós vamos ter 7 mapas de Carnot. Tá? Nesse caso aqui, um para cada segmento. Né? Então nesse caso aqui a minimização ela não é tão boa porque os elementos estão distantes dentro do mapa. Tá? No caso aqui a gente tem vizinhos, então lembrando que a ideia do mapa é você minimizar o número de agrupamentos e maximizar a quantidade de elementos em cada agrupamento. Tá? E os agrupamentos têm que ser feitos em módulo 2. Então 1, 2, 4, 8, 16. Tudo bem? Por isso que eu não peguei, por exemplo, esses dois vizinhos aqui, porque eles já estão contemplados no agrupamento verde e amarelo. Tá? Isso daqui é válido, então lembrando da teoria que isso daqui é válido, porque essa coluna é vizinha dessa coluna, é como se a gente fizesse um mapa de Carnot e fizesse um tubo. Tá? Então eu pego aqui essa coluna e essa coluna, eu estou unindo isso, então são vizinhas, porque estão divergindo de apenas um bit. Tá? Então as minimizações seguem. Obviamente que quanto mais uns você tem a priori, o seu circuito ele pode ser minimizado de maneira mais eficiente. Tá? Do ponto de vista do quartzo,
você tem uma economia de recursos lógicos, obviamente. Do ponto de vista do Quartz FPGA, você tem uma economia de recursos. Como são circuitos simples, nesse primeiro momento que a gente está trabalhando, então a quantidade de recursos lógicos não é tão limitante. Obviamente que se você vai aumentar a complexidade do seu sistema, se você vai utilizar uma quantidade muito grande de multiplexadores, por exemplo, dentro do contexto de hardware evolutivo, tá? Controle, então a quantidade de recursos lógicos começa a se tornar um diferencial dentro do seu projeto. Tá? Mas isso aí é assunto para outros vídeos. Então você tem a minimização aqui, você teve essa transferência, toda a informação descrita na sua tabela verdade, você transferiu aqui para os seus mapas de Carnot. Tá? E daí a partir deles a gente obtém as expressões booleanas, né, que controlam o comportamento de cada um dos segmentos. Então são essas expressões aqui que nós vamos implementar no Quartz. Tá? Então agora a gente vai começar a fazer para cada expressão lógica dessa, eu vou criar um esquemático, vou criar um circuito, tá? Vou compilar e vou simular, tá? Verificar. Daí eu vou verificar o comportamento observado no diagrama de tempo com a minha tabela verdade. Particularmente para esse projeto em especial, eu não vou fazer simulação, eu vou mostrar a simulação de cada um deles, de cada um desses circuitos, de cada um desses esquemáticos, né? Mas na verdade eu vou mostrar só do primeiro, do segmento A. O comportamento efetivamente do sistema, do decodificador, ele é mais fácil de ser analisado do ponto de vista da combinação de todas as saídas. Por isso que eu fiz aqui esse hexadecimal auxiliar. Então eu vou juntar todas as saídas e vou analisar se na saída, para essa combinação aqui, eu vou ter esse hexadecimal aqui lá no meu diagrama de tempo. Então fica mais fácil analisar. Tá? Obviamente, se o sistema é maior, à medida que você vai aumentando a quantidade de componentes do sistema, a quantidade de módulos, então você consegue mapeando pontos específicos para pinos de entrada e saída, para você poder analisar no diagrama de tempo, ou analisar efetivamente, utilizar um analisador lógico. Tá? O Quartz tem essa funcionalidade também, isso que a gente pode trazer em num vídeo futuro. Tá? Bom, então vou partir aqui. Eu vou deixar essa janela em segundo plano e vamos começar aqui a construção do projeto efetivamente no Quartz. Primeira dica que eu posso dar, assim, ou melhor, primeiro cuidado, isso vem um pouco lá das versões antigas que eu usava, existia um problema de espaço e caractere com um símbolo tipo C cedilha ou til, tá? Dava uns bugzinhos aí. Então é costume, acabei acostumando. Se você puder evitar isso aí, se você não fizer questão, então evite o uso de espaços e de cedilhas na nomeação do seu diretório. Tá? Se puder evitar, é melhor, para evitar eventuais problemas. No primeiro momento eu não identifiquei problemas mais graves aqui nas versões mais novas, mas como eu disse, eu também não tenho costume de usar. Então como é que vai funcionar? A gente vem aqui, nós vamos criar um projeto novo, tá? Ele vai abrir aqui uma janela. Então depois que você vai clicar aqui em novo projeto, né? Ele vai abrir essa janela aqui, certo? Ele abre essa janela, então ele vai explicar para você os principais, por onde você vai caminhar na construção do seu projeto, na definição do seu projeto, tá? As principais funcionalidades, os principais componentes que formam um projeto de sistema digital dentro do Quartz, certo? Então, primeira coisa, você precisa colocar um diretório, né? O diretório onde você vai salvar o seu projeto.
Sugestão, nunca coloque dentro do editor de instalação, tá? Então coloque ou dentro da pasta de seus documentos, numa partição de documentos que você tenha, tudo bem? Então no caso eu vou colocar aqui dentro dessa pasta, tá? Vou criar um diretório aqui, decodificador hexadecimal, tá? Então vou colocar dentro dessa pasta, tudo bem? Você precisa colocar um nome para o seu projeto, tá? Então, o nome do seu projeto e a entidade top level, tá? Eu vou explicar isso depois o que tem a ver, o que é isso, mas basicamente é o nome do arquivo binário que você vai utilizar para gravar o seu FPGA, tá? Então vamos colocar aqui projeto decoder X. Tá, por exemplo, pode ser qualquer nome. Então a partir desse arquivo depois, esse top level, a entidade máxima, tá? É o nome da sua função, tudo bem? É o nome do seu projeto, é o nome do seu main, vamos dizer assim. É o seu main, ele vai ter esse nome aqui, tá? É essa função que vai ser gravada, que vai ser gerada um binário, que vai ser gravada no seu FPGA. É essa função que você gera um executável, que você executa a função depois, tá? Depois a gente vai criar esquemáticos com diversos outros nomes. É um projeto vazio, mas se você quiser utilizar um template disponível, basta clicar aqui, né? Então existem alguns templates que você vai precisar da licença, mas a gente vai utilizar um projeto vazio nesse caso aqui, tá? Se você quiser fazer uma máquina de estado em HDL, por exemplo, então já tem um template para isso, tá? Já facilita a sua vida, dependendo do caso. Você quer fazer um controlador, tá? Então já tem um template para isso, dependendo do controlador que você quer fazer. Tudo bem? Qualquer coisa você vem no help, tá? Então se você tiver instalado o help, ele abre aqui, mas considerações complementares, ele vai direcionar você para a página da documentação do Quartz da Intel. Tudo bem? Como eu disse, a ideia da modularização, além de facilitar o seu desenvolvimento, a depuração, né, você verificar que partes do seu sistema, as diversas partes que formam o seu sistema principal estão funcionando, você consegue reaproveitar isso depois. Então, no próximo vídeo eu vou utilizar esse decodificador, vou conectar esse decodificador à saída de um contador, tá? Então não vou refazer o decodificador hexadecimal, eu vou carregar aqui, a gente carrega aqui, exatamente aqui, tá? Eu vou mostrar isso depois como é que faz. Então você consegue reaproveitar sistemas. Não estou fazendo esquemático, estou fazendo HDL, mesma coisa. Então você fez um HDL, um controlador, por exemplo, você testou esse controlador, já simulou, verificou a sua funcionalidade, você vai utilizar esse controlador seu em outro projeto, tá? Então você consegue carregar aqui. Então é como se você estivesse carregando, fazendo um include do ponto H, por exemplo, tá? A mesma coisa. Então você já tem uma função bem testada, bem desenvolvida, você garantiu da melhor maneira possível que isso já está funcionando, está longe de problema, você já fez o debug dela, você criou uma função, criou uma biblioteca para isso, aí você carrega a biblioteca. Tá? No caso aqui é um projeto simples, é um projeto inicial, a gente não vai carregar nada. Não carregou nada, mas você viu a necessidade durante o desenvolvimento do projeto, não tem problema, dá para fazer isso depois. Então você consegue carregar, indicar na compilação do seu sistema digital após a criação do projeto, tá? Então você não precisa ficar preocupado com isso daqui. Tudo bem? Aqui, essa parte é bastante importante, porque você precisa identificar qual que é o FPGA que você vai utilizar, tá? A família 4, ela tem a E e a GX, tudo bem? Eu vou utilizar a E, tá? No caso aqui, a EP4, C115, F29, C7, na verdade, tá? C7, C8, I7 e 8, isso você precisa identificar o part number da sua placa, tá? Então, o que vai mudar basicamente? Então, como está indicado aqui na própria tabela, a tensão de alimentação do núcleo, né? Núcleo principal do FPGA.
A quantidade de elementos lógicos, então, por isso que é 115, tá? Tem aproximadamente 115 mil elementos lógicos. Quantidade de pinos de I/O disponíveis, então, você tem 529 pinos de I/O, tem lá, eu não lembro ao certo, precisaria ver no datasheet desse componente, mas você tem lá um determinado número de pinos totais desse FPGA. Desses pinos totais, alguns são de alimentação, outros são de configuração, tá? Então você tem disponíveis de I/O para que você possa utilizar efetivamente, conectar outros componentes, seja uma memória, seja um pino de propósito geral, decodificador, display de 7 segmentos, LCD 16x2, tá? Botão, chave, então qualquer coisa que você queira utilizar como periférico seu de entrada e de saída, você vai conectar nesses 529 pinos de I/O, tá? Você tem alguns bits de memória interna, tá? Memória interna. Você precisa eventualmente, em algum projeto seu, utilizar memória, tá? Então você não precisa ter um dispositivo, você não precisa ter um CI de memória soldado à placa, tá? Ou conectado aos pinos de I/O. Então essa quantidade de bits aqui, ela pode ser suficiente dentro do seu projeto. Se não for suficiente, então você precisa você carrega uma IP de controlador de memória, uma SRAM, por exemplo, tá? E para você fazer esse controle, para você poder fazer o acesso à sua SRAM, tá? Tem alguns multiplicadores embutidos, então esses multiplicadores embutidos estão dentro do próprio CI do FPGA, tá? Vantagem, então ele tende a ser mais rápido do que você fazer um multiplicador em software, por exemplo. Então você fazer um esquemático, você fazer um HDL em software, tende a ser mais lento que o multiplicador que está dentro do próprio CI, tá? Faz parte do próprio encapsulamento do FPGA. Você tem 4 PLLs de sincronização, tá? E ele trabalha com até 20 clocks, mas no caso aqui ele é acionado por um clock de 50 MHz, tá? Você tem mais, acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 clocks na placa. Essa placa que a gente usa, um clock é para o controlador de vídeo e outro clock é para o controlador de USB, certo? Então a gente vai utilizar esse carinha aqui. Então o EP4 CE115F29C7. De novo, você precisa ver o que está marcado no part number da sua placa, tá? Algumas placas lá no AliExpress eles trabalham com a EP4C20, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Essas daqui, C15, C22, tá? São placas mais simples. Você pode ver aqui que ela tem uma quantidade menor de GPIOs, tá? Tem uma quantidade menor de bits, tem uma quantidade menor de multiplicadores embutidos, né? Obviamente são FPGA mais baratos, então você acha ali um custo relativamente acessível, tá? Aqui são algumas ferramentas de síntese e verificação. Você não precisa mexer nisso daqui no primeiro momento, tá? A única coisa que é simulação, eu vou utilizar VHDL no primeiro momento, tá? Mas você utiliza Verilog ou System Verilog, depende do seu projeto, tá? Não precisa marcar mais nada aqui. Isso depois a gente consegue controlar, consegue modificar à medida que você for desenvolvendo o seu projeto, tá? Tem algumas ferramentas de síntese, algumas de temporização, então tudo isso depois você pode habilitar com base no seu projeto, necessidade do seu projeto, tá? Qual que você vai utilizar? No primeiro momento aqui, leia a documentação, tá? E depois a gente explora isso aí ao longo dos próximos vídeos. Então ele dá um resumo aqui para você do seu projeto, tá? Onde que o projeto está sendo salvo, o nome do projeto efetivamente, o nome da entidade máxima, então geralmente esses nomes são iguais, e eu sugiro deixar igual, tá? Para facilitar a sua compilação, senão você vai ter que ficar direcionando isso daí para outro, vai ter que ficar direcionando isso daí durante a compilação, durante a gravação, então não precisa, deixa aí, tá? A família que você vai utilizando,
ciclo N4, tá o modelo efetivamente, se tem alguma placa específica, não precisa se preocupar com isso. Aqui aquelas questões das ferramentas EDA, tá? Então a gente só sinalizou aqui o modelo SIM e ele vai ser baseado em VHDL, tá? Condições de operação desse FPGA. A alimentação interna dele de 1.2 volts, então a saída dele, os pinos estão configurados para 3.3, no caso aqui da placa, tá? Mas isso você vai precisar ver no datasheet da sua placa. Pode ser 3.3 ou 5.0. Dependendo do que você está fazendo, talvez você vai precisar de um driver aí de tensão, tá? Você vai precisar elevar a sua tensão. E, obviamente, leia a documentação do componente que você está conectando no seu FPGA, tá? Você vai conectar um Bluetooth, por exemplo. A maioria dos Bluetooths que você tem fácil acesso e a baixo custo trabalham com 3.3. Você conectou a 5 volts, você queima com o módulo, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E ele trabalha até 85 graus, então se você está pensando numa aplicação que vai atingir temperaturas maiores que isso, talvez essa família ela não seja tão interessante, tá? Ou você coloca um sistema de refrigeração aí, certo? Bom, então tá aqui, tá? Depois que você construiu, definiu tudo isso daí, o quartzo ele vai chegar nessa janela. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar de novo, é um projeto baseado em esquemático. Eu vou vindo aqui, File, New, tá? O Ctrl N. Eu vou inserir um esquemático, tá? Um arquivo de esquemático. Esse primeiro arquivo de esquemático aqui, eu vou salvar com o nome do projeto, tá? A gente precisa disso. Então, lembrando que você definiu o nome do projeto, você definiu a sua entidade máxima, então isso daqui tem que estar no nome do projeto. O que eu vou fazer agora? Então eu vou criar um esquemático, File New, vou criar um novo esquemático, e esse novo esquemático aqui, ele vai estar associado ao circuito que faz o controle do comportamento do segmento A. Tá? Então, como é que você faz? Bom, eu vou salvar aqui, vou colocar assim, segmento A, tá? Vou salvar dessa maneira aqui. E agora nós vamos construir o esquemático associado, né? Eu vou trazer aqui de novo. Eu vou trazer aqui, vou deixar o slide aqui do lado, tá? Aqui. Vou deixar aqui. Então nós vamos implementar essa primeira expressão aqui, certo? Essa primeira expressão aqui, equação 1. Tudo bem? Então como é que você faz? Ora, existem duas maneiras de se inserir componentes aqui no quartzo. A primeira é, ou você clica duas vezes aqui, tá? Você clicou duas vezes, vai aparecer uma janela. Deixa eu só habilitar aqui. Pronto. Ele vai aparecer essa janela aqui, símbolo, tudo bem? Então, ou você clica nesse ícone aqui, tá? Esse ícone de uma portinha lógica aqui, mesma coisa. Se você quiser inserir o mesmo componente diversas vezes, você deixa habilitado esse cara, tá? Senão você apaga. E o que nós vamos inserir? Então, primeira coisa, na verdade, depende como que você trabalha com isso. Você pode inserir, num primeiro momento, você pode inserir tantos pinos de entrada e saída, você pode inserir componentes, tá? Se você souber o part number do componente 7405, 7408, 7400, você descreve aqui, tá? Ou se não, você escreve o que você precisa. Por exemplo, a equação 1 ali, eu vou precisar de dois tipos de componentes, basicamente. Um end
de 4 entradas, né? E um OR de 3 entradas, tá? Eu vou precisar de 4 componentes, 4 bloquinhos AND de 4 entradas e um bloquinho OR de 3 entradas, certo? Então eu venho aqui e escrevo AND 4, tá? Ele retorna o bloco para você aqui, tudo bem? Se você quiser, você vem buscando aqui, tá? Então basta vindo aqui, abrindo as janelas, tudo bem? Então você está vendo, ó, ele te dá vários componentes. Aqui, gates, são coisas que a gente vai utilizar em projetos futuros, tá? Comparador, subtrator, tá? Decodificador. Então tem várias coisas já pré-implementadas. Depende do que está sendo pedido dentro do seu projeto. Se está pedindo, se são coisas que você não precisa, se você pode utilizar uma solução que já está aqui e não tiver nada contrário, não tem problema. Caso contrário, você tem que fazer o projeto, certo? Então o que eu vou precisar aqui numa porta AND de 4 entradas, tá? Eu deixei marcado aqui porque eu vou precisar de 4 bloquinhos. Então eu coloco aqui 4 bloquinhos. Tudo bem? E eu vou precisar de uma OR de 3 entradas, tá? Então tá aqui. Tudo bem? A dica que eu posso dar, na verdade, na construção de projetos de sistemas digitais baseado em circuitos, blocos, né? Que você sempre tem uma organização, tudo bem? Então tente deixar organizado da melhor maneira possível. Tenha ordem no que você está fazendo, tá? Senão você vai se perder, tudo bem? Então deixei espaçamento, vou deixar aqui espaçamento que eu vou ter que fazer a ligação. Então as saídas dessas portas aqui eu vou ligar nessa entrada, essa saída aqui ela vai representar o segmento A e cada uma das entradas aqui elas vão estar conectadas, né, curto-circuitadas. A entrada tem que receber 4 níveis lógicos, né, A, B, C e D maiúsculo. Então com base na combinação dessas entradas eu vou gerar um comportamento na saída segmento A. Bom, como é que você faz a ligação? Você pode vir aqui perto, tá? Ele vai puxar um fio aqui, tudo bem? Ou você seleciona esse carinha, tá? Ortogonal, esse bloquinho aqui, tudo bem? Esse aqui, ele dá um bloco mais grosso, ou dá um fio mais espesso, é a representação de barramento, tá? No meu caso não é um barramento, então é um fio simples, é uma conexão simples. Então eu vou conectar aqui essa saída, perdão, errei aqui, não é um OR de 3 entradas, é um OR de 4 entradas. Se eu tenho 4 blocos, só vou precisar de 4 entradas, tá? Então a gente vai fazer a conexão. Nunca faça isso, tá? Porque você não sabe efetivamente se está feita a conexão ou não. Então sempre deixe pelo menos um espacinho. Isso vai facilitar você identificar se a ligação foi feita ou não, tá? E tem a ordem, tem a organização dentro do seu projeto. Se é um projeto simples, no caso como a gente está modularizando, ou seja, cada circuito, cada segmento ele vai ter um circuito próprio, então não tem muito problema, tá? Se você fosse fazer isso dentro do mesmo esquemático, então o circuito ele vai ficar bem grande. O ideal é que você tenha organização, tá? Então eu sempre deixo um espacinho aqui, deixo para poder identificar, certo? Aqui você vê que não precisei selecionar lá, basta vir aqui, né, que ele já puxa, tá vendo? Ele já muda já o símbolo do cursor. Aqui na saída a mesma coisa, tá? Bom, então eu vou precisar colocar agora os pinos de entrada e os pinos de saída. Então esse circuito aqui, as entradas input, tá? Eu vou colocar 4 entradas. 4 entradas aqui, vou deixar um espacinho, certo? E vou ter uma saída.
Vou colocar um pouquinho mais para cá. Porque eu preciso colocar nome nessas entradas. Então basta clicar aqui 2 vezes. Se os blocos estiverem um abaixo do outro, basta você ir digitando e clicando Enter. Tá? Que ele já muda automaticamente. E a minha saída, ele tem um problema de... Se você colocar A maiúsculo e A minúsculo, ele vai dar problema na compilação. Então, coloca um outro nome. Tá? Eu vou colocar segue A. Tudo bem? Então, para as entradas A, B, C e D maiúsculo, né? O A sendo mais significativo, o B e o D sendo menos significativo, eu vou gerar um comportamento na minha saída. Tudo bem? Só que, veja, aqui eu vou precisar do A e do A barrado, né? Então, eu vou sempre precisar da minha entrada e da minha entrada negada. Vou colocar aqui mais do lado. Só indicando aqui, tá? Tinha colocado segue A aqui. Segue A. Tudo bem? Então eu vou precisar aqui do meu valor A e vou precisar do seu negado. Então eu vou colocar aqui not, tá? Vou digitar aqui inversor. E açaí. Certo? O que acontece? Existe uma funcionalidade no Quartz que chama-se ligação virtual, tá? Isso é uma maravilha. Porque você não precisa, eu não preciso fazer essa ligação aqui. Eu não preciso puxar aqui e fazer essa ligação fisicamente, tá? Eu não preciso fazer isso daqui. Eu não preciso fazer isso daqui para todas as entradas. Basta eu nomear os fios. O compilador ele já vai indicar isso daí, tá? Então, antes de eu realizar as ligações efetivamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um nome para esse fio. Vou colocar aqui A. Então, qualquer fio que eu tiver nomeado como A aqui, o compilador ele vai indicar que vai estar conectado a esse fio, tá? A essa ligação. E aqui, como é saída negada, eu vou colocar aqui NA, tá? Ou ANzinho, tanto faz. Então aqui eu identifico que é a minha entrada A, tá? E aqui é o negado dessa entrada. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a vida, eu vou copiar aqui. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. E já vou trocar os nomes, tá? Porque é óbvio, se você compilar dessa maneira aqui, o compilador vai indicar para você que isso daqui está curto-circuitado, ou seja, essa entrada B aqui, ela está curto-circuitada a entrada A, tá? Não pode. Então como é que você faz? Uma vez que eu coloquei os nomes, como estão um embaixo do outro, basta eu digitando e clicando Enter, ele já vai mudando, tá? Aqui é a mesma coisa, NA, NB, NC, ND. Tá? Então tenho todas as entradas, todos os níveis lógicos necessários aqui ao funcionamento do meu projeto. A minha entrada A e o seu negado, a entrada B e o seu negado, C e o negado e D e o negado. Tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tudo bem? Eu venho aqui e vou colocar um nome nesse fio. Vai ser NA. Tá? Então o que isso daqui representa? Isso daqui representa que esse fio está conectado aqui. Tá? Eu não preciso efetivamente fazer essa ligação. Basta colocar o nome. Como eu vou utilizar? Eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui. Eu vou copiar esse fio. Tá? Copiar esse fio aqui. Opa. Copiar esse fio aqui nas entradas. Tá? Vou pegar isso daqui e copiar tudo. Para não ter que repetir. Coloco aqui. Coloco aqui. Você tem que clicar aqui onde você quer que copie, tá? E coloco aqui. Então todas as ligações estão feitas. Agora eu vou nomear da maneira correta. Então o primeiro termo ali, o primeiro produto é NA, NB, NC e D. O segundo produto NA, B, NC, ND.
o terceiro produto, A, B, E, C e D. E quarto e último produto, A, N, B, C e D. Tá? Feito. Então agora eu preciso salvar, tá? Ctrl S, salvei, e eu preciso compilar esse cara. Então veja o que acontece. Para compilar, eu preciso identificar, falar para o Quartz quem que eu vou compilar. Como eu tenho diversos esquemáticos, eu preciso falar para o Quartz, é esse esquemático aqui que você tem que compilar. Então como é que a gente faz isso? Eu preciso selecionar aqui, ó, porque se eu mandar compilar agora, quem que ele vai compilar? Esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse símbolo aqui, ele indica que ele é o arquivo de maior entidade. Então ele sempre vai compilar o arquivo de maior entidade naquele instante. Eu não quero que compile esse cara aqui. Eu não quero que compile esse esquemático, porque esse esquemático está vazio. Eu quero que compile esse esquemático. Então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ele como top, tenho que identificar, falar que ele é o top level. Como é que eu faço isso? Project, set as top level entity, tá? Ou Ctrl Shift J. Na hora que eu faço isso daqui, Ctrl Shift J, o que acontece? Veja, aqui mudou. Então esse cara se tornou top level, se tornou o arquivo esquemático a ser compilado, tá? E aqui a janela de aviso identifica também, fala, olha, a sua entidade, o nome da entidade top level foi alterado e agora é o segmento A, é esquemático, tá? Quando eu fiz isso daqui, agora eu vou processar, ou seja, eu vou fazer a compilação. Vou compilar, Ctrl L, tá? Ctrl L, então ele começa a compilação. Isso daqui vai demorar, vai depender do seu computador, tudo bem? Mas no caso ele explora aqui a quantidade de núcleos do seu processador. O meu processador aqui, ele tem 4 núcleos, então ele vai utilizar os 4 núcleos na compilação. Se você tem mais núcleos disponível, ele vai compilar mais rápido, tá? Ou vai compilar mais lento se você tiver menos núcleos disponíveis. E também vai depender efetivamente da velocidade de clock de cada um dos núcleos. Ele dá alguns avisos para você, dá alguns warnings, tá? Normalmente você não precisa se preocupar tanto com isso. Você dá uma lida, tá? Para ver se tem alguma coisa interessante, às vezes alguma questão de otimização que você pode fazer, ou uma questão de configuração do próprio software, tá? A compilação aqui terminou, então ele te dá um report, tá? Ele terminou nesse horário, né? 22 de junho às 17h14. A versão do Quartz que você está utilizando, então você sempre consegue abrir em versões mais novas ou mais antigas. O problema em abrir em versões mais antigas é que pode ocorrer algum problema de alguma DLL, alguma biblioteca, algum arquivo gerado durante a compilação não ser retrocompatível. Tá? Então o que você faz? Você apaga todos os arquivos de compilação, você fica só com os arquivos referentes aos esquemáticos, ao projeto, né? E os blocos efetivamente. Isso depois eu mostro no próximo vídeo aí. Tá? O nome do seu projeto, tá? O nome do esquemático que foi compilado, a família, o part number, né? A quantidade de elementos lógicos consumidos, então foi apenas um elemento lógico, tá? Então se você não tem uma relação direta, a quantidade de blocos lógicos e a quantidade de elementos lógicos dentro do seu FPGA, a quantidade de pinos que você utilizou, então você tem 529 pinos disponíveis, a gente utilizou apenas 5, 4 entradas e uma saída, tá? Nenhum bit de memória, né? Nenhum multiplicador embutido, nenhuma PLL. Tudo bem? Feita a compilação, eu preciso criar um bloco para isso, porque eu vou carregar depois no projeto principal. Então vem aqui File, Create Update Symbol, tá? Ele cria aqui um arquivo BSF. Então o arquivo de esquemática é BDF, o arquivo de símbolo é BSF. Salvei, tá? Ele vai abrir essa janela aqui. Ele vai abrir essa janelinha para você, tá? Basta dar OK. Ele fala que foi criado. Tá bom? Então, por exemplo, esse bloco criado aqui, ele não foi testado.
ainda, tá? Então esse bloco criado, você vem aqui no seu projeto principal, na sua entidade, no caso, você vem aqui, clica 2 vezes, né? Ele vai aparecer essa outra opção aqui, Project. Então são os arquivos, são os blocos que você criou dentro do seu projeto. Então ele aparece aqui, segmento A, tá vendo? Você clicou aqui, colocou no seu projeto principal, tá? Se você clicar 2 vezes, ele vai abrir seu esquemático. Tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer para todos os outros segmentos, tá? Eu vou organizar aqui e eu já mostro como é que fica. Bom, então eu construí aqui, né, o segmento A, o circuito, o esquemático associado ao segmento A. Aí eu vim Ctrl N, né, adicionei aqui, ó, File, New, Block Schematic File, né. Então fiz para o segmento A, como a gente já tinha feito, para o segmento B, né? Só confirmando aqui, ó, equação 2. Então A negado, B, C negado, D. Aí é B, C, D negado, A, C, D, A, B, N negado. Tá? Mesma coisa. Então eu preciso aqui numa porta AND de 3 entradas, digito AND 3. Tá? E assim sucessivamente. Então tem o segmento C, segmento D, segmento E, segmento F, segmento G. Tá? Para cada segmento, para cada esquemático construído, você precisa vir e transformá-lo como top level. Tá? Então basta vir aqui na hierarquia, ó, agora o segmento G que é top level. Se eu quiser compilar, por exemplo, B, então venho Ctrl Shift J, mudei aqui segmento B. Tá? Depois que eu compilei, acabei a compilação, File, Create Update Symbol for Current File, tá? Eu já tinha criado aqui, então criei os blocos para cada um dos segmentos, tá? Bloco B, por exemplo, ok, criei para o bloco B, tá? Se você clicar aqui, ó, hierarquia, ele vai mostrar todos os arquivos que estão contidos dentro do projeto, né? O arquivo principal, que tem o nome do projeto, cada esquemático para o segmento, tá? Para esse caso em particular, eu vou fazer um passo adicional, que eu vou criar um esquemático que constrói o decodificador efetivamente. Aí a partir disso, eu vou pegar esse circuito final, né, que define o decodificador propriamente dito, vou carregar aqui no nosso projeto principal, tá? E a partir dele eu vou gravar na placa. Então eu venho aqui, eu criei aquele bloquinho que a gente fez, eu vou adicionar aqui todos os segmentos, né? Segmento A, segmento B, segmento C, né? Eu venho segmento D, segmento E, segmento F. Segmento G. Certo? Eu vou colocar aqui um pin de entrada, tá? Eu vou colocar um pino só, porque eu vou usar outra funcionalidade, e vou colocar um pin de saída. Então vejam, aqui ó, no caso, em todos os segmentos eu coloquei 4 entradas, certo? Nesse caso aqui eu vou colocar apenas uma entrada e vou utilizar o conceito de barramento, tá? Então vou colocar como nome aqui entradas. Como tem 4 bits, eu vou colocar 3.0 e fecho colchetes, tá? Então isso daqui, essa simbologia agora representa o seguinte. Essa simbologia aqui representa o seguinte. Representa que esse
pino de entrada aqui, na verdade, é composto por 4 bits, tá? Eu nomeei dessa maneira, 3.0. Então quer dizer que a saída aqui, ó, você pode perceber que ao puxar o fio é um fio mais espesso, mais grosso em relação ao que a gente estava usando anteriormente, né? E aqui é a ordem dos bits, tudo bem? Então é do mais significativo para o menos significativo. Poderia ser ao contrário, poderia fazer 0.3, tá? Eu não gosto muito dessa maneira, eu prefiro fazer sempre do mais significativo para o menos significativo, tá? Mas você fica livre para fazer do jeito que você quiser. E a saída é a mesma coisa. A saída aqui vão ser saídas. Como eu tenho 7 segmentos, né? Saídas, 7 segmentos, então tem 6.0, tá? Fechei aqui. Tudo bem? Agora eu preciso fazer as conexões efetivamente. Então vou utilizar o conceito de ligação virtual que a gente tinha feito anteriormente. Vou pegar aqui. Se você clica com o botão direito, você pode clicar com o botão direito, ele vai aparecer uma janela de opção, você vai em propriedades, tá? Ou você seleciona aqui, seleciona o fio e eu vou colocar um nome para isso. O A, B, C e D. Então o A é mais significativo, o D é o menos significativo, tá? Anteriormente a gente tinha feito uma entrada A, uma entrada B, uma entrada C e outra D. Então como é que eu vou fazer aqui? Ora, dessas entradas aqui, 3.0, 3 é o mais significativo. Então essa entrada aqui, tá? Essa entrada aqui ela tem que ser o mais significativo. Então vai ser entradas 3. Então o que eu estou fazendo aqui? Ora, eu estou falando que essa entrada aqui, ela está conectada ao bit mais significativo, né? Ao bit 3 dos pins de entrada. Então eu vou fazer como a gente tinha feito anteriormente. Eu vou copiar aqui e colar tudo, tá? Copiei tudo, então aqui vai ser a entrada 2, aqui vai ser a entrada 1, aqui vai ser a entrada 0. Tá? Mesma coisa, copiei tudo. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa para a saída, tá? Então criei o fio aqui. Ora, o segmento A, ele é o menos significativo. Então, a minha saída vai estar conectada nas saídas 0. Certo? Ele é o menos significativo. Então, vou conectar esse fio aqui à saída 0. Tudo bem? Esse cara aqui, só ligar os fios. Liguei os fios todos, tá? Bom, esse cara aqui vai para o pino 1, esse vai para o pino 2, tá? Esse aqui vai para o 3, esse vai para o 4, esse vai para o 5 e esse vai para o 6. Então eu tenho todas as ligações aqui, tá? Esse esquemático aqui eu vou salvar como decodificador. Tá?
vai abrir a janelinha de Save As. Aqui, File Save As, ele apareceu aqui. Eu digitei aqui decodificador hexadecimal, vou salvar, tá? E a gente tem o nosso arquivo aqui. Então, na hora que eu salvei, ele já apareceu aqui dentro dos arquivos de projeto, tá? E agora eu vou transformar ele como top level e vou compilar esse cara. Esse circuito aqui, esse esquemático que nós vamos simular efetivamente. Então, no caso, nós estamos utilizando, ele considerou aproximadamente 7 elementos lógicos para fazer a sintetização do circuito, e nós estamos utilizando 8 pinos de entrada e saída. São 4 pinos na entrada e 7 na saída. Certo? Então, aí esse cara aqui, a mesma coisa. Eu vou criar um símbolo para ele. Tudo bem? Criei o símbolo. E eu vou adicionar aqui na minha função principal. Então veja a diferença do bloco criado. Esse aqui ele tem apenas uma entrada e uma saída, né? Sendo que a entrada possui 4 bits e a saída possui 7 bits, que é diferente dos casos anteriores. Tá? A gente tinha definido aqui 4 entradas discretas, né, para esse circuito, e uma entrada discreta para a saída. Então o meu bloco equivalente ficou dessa maneira aqui. Nesse caso, como eu defini as entradas aqui dessa forma compacta, e as saídas dessa forma compacta, então o meu bloco equivalente é esse daqui. Tá? Então é esse cara que eu preciso gravar, e vou gravar na minha placa depois. Tudo bem? Aí eu preciso sinalizar quais são os periféricos de entrada e quais são os periféricos de saída antes de gravar na placa. Aí eu vou compilar esse cara, setar ele como top level, compilar e fazer a gravação. Tá? Mas antes disso, nós vamos efetivamente fazer a simulação desse circuito. Tá? Isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Tudo bem? Agradeço aí a atenção e até o próximo vídeo.